Vamos fazer mais um vídeo de como que vai ser o mundo em 2050. Bom, em 2003, o Goldman Sachs detalhou como e quantos os países emergentes, principalmente os BRICS, iriam crescer mais que os países ricos, ali representado pelo G6. Então ele fez um paper excelente, o paper 99, detalhou, explicou, deu os fundamentos. Então é o melhor trabalho que eu já vi em toda a minha vida. Aqui ele falava então que a China ia passar os Estados Unidos, está em 2042, se não me engano, parece que vai passar em 2022, 2023. Índia, Rússia. A Rússia seria maior do que o Brasil, tá? Só que está acontecendo o contrário, o Brasil está maior do que a Rússia e a Índia, pelo menos por enquanto. Tá? E o Brasil iria passar a Itália, a França, a Alemanha e o Reino Unido bem tarde, tá? Então já passou a Itália, ainda não passou a França, mas já passou o Reino Unido e falta a Alemanha. A França deve passar agora em 2012, 2013. E que os BRICS iam passar o G6 em 2040, parece que vai passar em 2026. Bom, então todas as previsões do Goldman Sachs foram superadas. Tá? Eles fizeram uma previsão excelente, prevendo que os emergentes iam crescer muito mais que os países industrializados, só que aconteceu muito além do que eles imaginavam. Então, o grande trunfo, no meu entender, do paper 99 é que além deles explicarem de onde eles tiraram esses números, eles deram números para todos os países, está vendo, ano a ano. Então aqui a gente vê que os BRICS estavam crescendo bastante. Eu peguei aqui 2015 porque vocês vão ver, daqui a pouco eu vou pegar um outro trabalho que tem 2015 para a gente poder comparar, tá? Então o G6 cresce menos, tá vendo? Vai só duplicar de 2015 a 2050, enquanto esse aqui vai 8 vezes 8... 64, então vai multiplicar por 9, né? 9 vezes 8, 81. Então aqui multiplica por 2, aqui multiplica por 9. Olha a dimensão do trem. Então, prevendo que já no passado já cresceu muito, tá? No futuro vai crescer de novo. E eles, em 2005, eles criaram eles elencaram 11 países com boas chances de crescimento. Em 2005, o Goldman Sachs acrescentou os BRICS, o N11, Next 11. São 11 grandes países emergentes com boas chances de crescimento. E quais são esses 11 grandes países? Tá? São esses aqui, ó, Bangladesh, Egito, Indonésia, Irã, Coreia, México, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Turquia e Vietnã. No meu entender aqui, talvez a Argentina também coubesse aqui, tá? A Arábia Saudita está aqui. A Arábia Saudita também é grande, tá? Eu não sei direito como que eles escolheram. Mas a previsão é que o N11 de 2015 até 2050 ia ter aumentado 7 vezes 5, 35. Tá vendo? Vamos ver os BRICS aqui. Ó. 2015 aqui vai dar 80. Então, os BRICS vão crescer mais do que o N11. Tá joia? E o G7 ó, de 34 vezes 2, 68. Tá vendo? Então, aqui duas vezes só continua a previsão de dobrar só. Então vai continuar para o futuro os países industrializados crescendo bem menos do que os emergentes. É isso que a gente tem que olhar, gente. É isso que está acontecendo no mundo. Os pobres estão ficando ricos e os ricos estão ficando pobres. E isso vai continuar. Então aqui estão os 11 países, tá? Com o seu PIB em 2005, a hora que o Goldman Sachs bateu o olho. Então México e Coreia eram bem grandes, tá? A Turquia, a Indonésia ainda era pequena, mas a Indonésia já está uma potência, vocês vão ver daqui a pouco. Irã, Nigéria, Paquistão, Filipinas, Egito, Bangladesh e Vietnã. Agora o PIB em 2050, olha só, a Indonésia que aqui aparecia em quarto lugar, ela vai para o primeiro, tá vendo? O México já não vai crescer tanto. A Coreia, então, que estava bem aqui na frente, ó, ela vai lá para o final. Então, cada país tem um potencial de crescimento, basicamente em função dos salários que são pagos. Quanto menor os salários, maior o potencial de crescimento. Então, aqui já projetado para 2050. A gente faz uma regra de 3 com o FMI para 2015, pega o PIB calculado pelo FMI em 2015, multiplica pelo PIB em 2050 do Goldman Sachs, divide pelo PIB de 2015 do próprio Goldman Sachs. Uma simples regra de 3 dá uma projeção boa, tá? Com isso, a gente já tinha o G7, os BRICS, está colocando todo mundo aqui. Aqui está faltando, acredito que a Argentina, tá? Teria que levantar os dados da Argentina que eu não tenho. Então, a China vai estar disparada em primeiro lugar. Eu acredito que nessa regra de 3, a Índia ficou em terceiro lugar. Eu acredito que em 2050 a Índia já terá passado os Estados Unidos. É evidente que isso aqui é difícil de saber, tá?
mas está pau a pau. Agora a China vai estar bem, quase que mais de o dobro, entendeu? Juntando os Estados Unidos com a Índia não vai dar a China. Então a China, é por isso que eu gosto da China. A China é excelente. Depois, ó, o Brasil está em quarto lugar, bem distante dos outros, Indonésia, a Rússia, Japão, o México. Então o pessoal fala que o México vai passar o Brasil, vai nada. A Nigéria, porque tem petróleo, tá vendo? A Alemanha. Então os países em vermelho aqui, tá vendo? São os países desenvolvidos, industrializados. E os azuis, então, vão praticamente tomar conta do mundo. Então muitos países emergentes vão se tornar potências econômicas. Então, Brasil e Indonésia, o que aconteceu com eles? De 2005 a 2015, esses dois países foram campeões na superação das expectativas do Goldman Sachs. Agora, o grande segredo é o seguinte: por quê? O que aconteceu? Por que eles cresceram tanto, né? Então, a Indonésia cresceu 120% além do esperado pelo Goldman Sachs, e o Brasil cresceu 78%. A China cresceu 59%, Nigéria, tá vendo? Aqui, ó, a Coreia, surpreendentemente, cresceu muito abaixo. Isso aqui acredito que é concorrência do Japão com a China, entendeu? Arrebentou com a Coreia. E tá, aqui, ó, a Coreia é tido como um país emergente pelo Goldman Sachs, mas para mim é um país industrializado já. Então, por isso que ela está crescendo pouco. A Itália, a Alemanha, a França, Reino Unido. O México aqui cresceu pouco, tá? Japão, Estados Unidos. Então, daqui, ó, aqui tem só o Canadá que cresceu além do esperado. Por quê? Porque tem commodities. O resto aqui é quase tudo país industrializado. E aqui os países que estão, Brasil e Indonésia, por que eles cresceram tanto? Né? É isso que a gente tem que ver. Então a Indonésia cresceu mais, mas é como ela tem uma participação pequena, o mundo não é tão significativo, o Brasil também. Agora, a China, mesmo sendo a terceira maior superação, apenas a terceira, na hora que você joga um percentual não tão grande, mas sobre um PIB alto, olha a diferença que dá, gente. É isso aqui que está intensificando o efeito China e favorecendo o Brasil, valorizando as nossas commodities. E aqui os outros países, tá? Mas a Índia, o Goldman Sachs até chegou a fazer aposta bem forte na Índia e na Rússia, tá vendo? Mas eles não estão tanto assim, não. O que está bombando mesmo dos BRICS é Brasil e China. Então, o que levou esses dois países a crescerem muito além do esperado? Esses dias o Rudy estava falando que a Indonésia produz commodities, eu falei para ele que não. Então, ele estava certo e eu estava errado. Realmente, a Indonésia produz commodities. E é justamente essas commodities que a Indonésia produz que fez com que ela crescesse mais que os outros países, tá? Então a gente repara aqui os combustíveis e minerais, ela é um grande produtor, tá? A agricultura, ela está aqui, ó, em 2010, 2011 aumentou bastante, tá? Então, e ela importa manufaturado como o Brasil faz também, o saldo negativo em manufatura, tá? E ó, a outra coisa interessante para a gente reparar é o seguinte, a menor crise você consegue conter as manufaturas e até se tornar superavitário. Na medida em que a situação melhora, você relaxa e começa a comprar o bugiganga. Então, quem importa manufatura, ele não tem praticamente problema cambial, tá? O problema é quem importa commodity, porque você cortar commodity, você não consegue cortar essa importação. E a importação de manufatura você corta facilmente. Então, por isso que Brasil e Indonésia não vai ter crise. O Brasil é basicamente igual aqui à Indonésia. Então, aqui nós temos as exportações de commodities e não commodities, logicamente, manufatura, tá? Então, a gente repara que o Brasil está aumentando muito a exportação de commodities, percentualmente caindo das não commodities, né? Aqui o gráfico ampliado, a gente puxando a setinha, a gente vê que as commodities estão dominando. Então, o pessoal fica xingando. Não adianta, gente. Se você vê que o trem vai acontecer, você tem que apostar no trem, não adianta reclamar. Aqui eu trouxe Brasil e Indonésia, tá, o saldo por commodities, agricultura e combustíveis e minerais. Então aqui o verdinho, o Brasil na agricultura, o Brasil bomba na agricultura, tá? É excelente. Aqui combustíveis e minerais do Brasil, o que aconteceu? O Brasil sempre foi bom em agricultura e ele era ruim em petróleo. Nós éramos dependentes de petróleo. E o que aconteceu? A Petrobras começou a aumentar a produção de petróleo, e então nós tornamos autossuficientes em petróleo e mais os minérios, tá? O minério de ferro está aqui também. Então isso aqui deu uma bombada no Brasil. Então você junta a agricultura com independência das commodities, do petróleo, arrebentou.
A Indonésia, ela é parecida com o Brasil, tá? Então a agricultura dela está bem, ó, e os minerais também. Mas vocês podem reparar que o Brasil é mais forte do que a Indonésia. Então eu acredito que não tenha perigo da Indonésia passar o Brasil. Aí o que eu fiz? Eu puxei aqui a soma, tá? Então só as commodities aqui agora para a gente analisar. Ó. Então a Indonésia é boa em commodities, aqui caiu o saldo, por quê? Porque as commodities caíram de preço, tá? O petróleo caiu de preço em 86, a Arábia Saudita aumentou a produção e fez com que os preços caíssem, e os preços ficaram baixos até 1999, quando foi o auge da crise da Ásia lá, tá? E agora no século 21, com o efeito China, as commodities estão se recuperando, e a Indonésia aumentou muito a exportação de commodities em 2010 e 2011, isso aqui que a gente tem que ficar de olho, tá? É bem forte. Mas o Brasil também aumentou muito, o Brasil está proporcionalmente bem melhor do que a Indonésia, principalmente porque no último boom das commodities nós éramos dependentes de petróleo, isso aqui arrebentou com a gente. Dessa vez não, o petróleo está aumentando, tem o pré-sal, tá? Então não vai ter perigo nenhum e nós estamos bombando nas commodities. Acho que nós somos o melhor país do mundo em commodities. Tem hora que eu tenho que somar. Os Estados Unidos, a Austrália, Canadá são bons, mas o Brasil é grande, é um grande país muito rico em recursos naturais. Então é isso aqui que está bombando, é isso aqui que é o novo milagre econômico brasileiro. Então qual é a conclusão que eu chego? Nesse século XXI vai se dar bem os países ricos em recursos naturais. Então não adianta reclamar que o Brasil tem que produzir manufatura, tem que colar sapato. O Brasil é bom em recurso natural e vai bombar nisso. Quem apostar nisso vai ganhar dinheiro e quem não apostar vai ficar aí chorando. Falou, moçada?